Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais essa aula sobre História do Brasil, focado aí no concurso da Polícia Militar do Espírito Santo, seu futuro emprego, amém? Amém, Senhor, amém, Senhor. Amados meus, nós já tivemos aí algumas aulas de História do Brasil, né? E quando nós chegamos e falamos sobre o período da monarquia brasileira, podemos organizar então aquele conjunto de títulos que se encontram no edital na perspectiva da monarquia em nosso país em 3 títulos. O primeiro, que fala sobre a independência do Brasil e a criação do Estado brasileiro, que nós já vimos em aula anterior. A aula anterior trata sobre essa independência do Brasil e a criação do Estado brasileiro, algo extremamente importante. Um outro título que lá se encontra dentro desse aspecto da monarquia é exatamente o título de Organização do Estado Monárquico, a Organização do Estado Monárquico, que é o título que nós vamos tratar nessa aula. E o próximo título que lá se encontra também é extremamente importante porque está associado principalmente a esse período, que ele fala sobre a vida intelectual, artística e política do século XIX. É um outro título que se encontra lá no seu edital. Ou seja, nós temos 3 títulos falando sobre o império, 3 títulos falando sobre o reinado. Isso significa que há uma chance razoável de alguma questão em história vir sobre o período do reinado em nosso país. É por isso que é tão importante a gente conhecer isso bem. Estudamos bem, nos seus detalhes, a independência de nosso país na aula anterior. E nessa aula nós vamos estudar a organização do Estado monárquico, para que na próxima aula a gente consiga então entender ali os aspectos culturais, artísticos, intelectuais e políticos do século XIX. Beleza? Ok, então sem mais delongas vamos iniciar aí os nossos trabalhos. Quando nós falamos sobre a organização do Estado monárquico, né? A organização do Estado monárquico, do que nós estamos falando de fato? Nós estamos falando de uma perspectiva que o examinador deseja, é isso que a gente precisa pensar. O examinador aqui está desejando que você compreenda bem a formação do Estado, ou seja, como que era organizado política ou administrativamente o Estado brasileiro no âmbito da monarquia e quais são as principais ações políticas administrativas na organização do Estado brasileiro durante esse período. Beleza? Tranquilo? Show! Como introdução, então, para que a gente compreenda bem esse trâmite, é necessário a gente lembrar que para que haja uma organização do Estado monárquico, é necessário que esse Estado monárquico seja realizado, seja produzido, e ele foi produzido através da independência do Brasil, com Dom Pedro I, que nós vimos na aula anterior. Então aqui eu apresentei novamente um resuminho sobre isso, só para os encargos de consciência, né? A gente percebe então, como revisão inclusive da aula anterior, para a gente dar continuidade aqui. Então a gente percebe que em 1808, por conta das guerras napoleônicas, Dom João foge para a colônia brasileira, né, com a corte, com parte da corte a portuguesa. Né? Em 1815, Dom João estabelece que o Brasil já não é mais colônia de Portugal, mas sim Reino Unido, Portugal, Algarves e Brasil. Né? Portugal, Brasil e Algarves, certo? Então ele passa a ser Reino Unido. Passamos a não ser mais colônia, mas ter o mesmo status administrativo, político de um português. Tá? Passamos exatamente a isso. Certinho? E aí, E durante esse período, coisa que eu não comentei na aula anterior, porque não tratava sobre a independência, mas é necessário a gente entender, durante esse período onde que o governo Dom João VI se encontrava no Brasil,
começa-se a ter algumas alterações na administração pública brasileira. Né? Por quê? Porque agora está o rei de Portugal em pessoa nesse território. E, obviamente, o rei de Portugal deseja ter uma condição adequada de vida, de sobrevivência, tá? E, para isso, ele começa a atuar na urbanização em algum tipo de saneamento básico mínimo da sociedade brasileira, principalmente, obviamente, na região do Rio de Janeiro, mais especificamente ainda em Petrópolis. Beleza? Tá? E o que ele faz, então, de tão relevante? Dentro desse aspecto da urbanização, já pensando no formato de Estado, tá? Como agindo como Estado. Ele estabelece, por exemplo, uma urbanização de algumas cidades, Petrópolis é uma delas, aterros de pântanos, a demarcação de ruas e lugares de construção, ou seja, as pessoas não demarcavam as ruas. Agora passa-se a ter essa demarcação, aonde começa uma rua, determina. Implantação de uma rede de água e esgoto para Petrópolis, para o seu castelo, para o seu palácio. Beleza? Tá? Óbvio que é uma implantação de rede de água e de esgoto aos padrões do século XIX. Tá? Bem diferente do padrão de hoje. Certo? Organização de cemitérios, né? Para aquelas pessoas que não tinham acesso aos cemitérios religiosos organizados ali pela igreja, através das confrarias, entre outras formas. Tá? Então você passa a ter criação de cemitério público, porque naquele período era muito comum, inclusive, pessoas ao morrerem serem encontradas ali a céu aberto, sem nenhum tipo de respeito àquele corpo, respeito àquele cadáver, beleza? E aí você começa a ter ações como, por exemplo, a criação de cemitérios públicos. Começa durante esse período. Beleza. Isso ainda no governo de Dom João, tá? Depois disso, o que nós temos é que Dom João retorna então para Portugal, porque Napoleão perde a guerra, e ele deixa aqui o príncipe regente, conforme nós vimos na aula anterior, Dom Pedro I, regendo o nosso país. Até que então, em 1822, o príncipe regente ele declara a independência do Brasil, nos moldes que nós vimos na aula anterior. Então ele declara a independência do Brasil. Beleza. Quando ele declara essa independência, ele se torna rei do Brasil, rei do Império Brasil, porque a proporção de terras que nós já tínhamos era de um império. Então ele se torna rei de um império, do Império Brasil. Ok? Beleza, tá? E o que acontece quando ele estabelece rei como figura de Estado, né? O que o Estado brasileiro faz de importante durante o pequeno período que Dom Pedro I fica como rei em nosso país? O que acontece, né? Seus 9 anos ali, nesse período, 10 anos nesse período. O que acontece é o seguinte. Primeiro, ele outorga uma Constituição brasileira. Quando outorga uma Constituição, uma Carta Magna, está dizendo o seguinte, que agora nós temos leis próprias, não dependemos mais de leis externas, nós agora somos um Estado, um império. Esse império precisa ser respeitado, tá? Isso já acontece logo que Dom Pedro I assume como rei em nosso país, deixa de ser príncipe regente e assume como rei, tá? Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele vai enfrentar uma situação bem complexa, que foi a Guerra da Cisplatina, tá? Como Estado brasileiro, ele enfrenta a Guerra da Cisplatina, que vai dar então a independência do Uruguai. O território do Uruguai já foi um território anexado ao território do Império Brasileiro. Tá? Lá no iniciozinho, ele era um território do Império Brasileiro. E aí tem uma guerra onde o Uruguai consegue a sua independência. O Uruguai aproveita, né, os republicanos uruguaios aproveitam a situação do confronto e da necessidade da independência do Brasil e a própria não ação direta do Império com uma força real para impedir a independência do Uruguai, faz alguma coisa, uma guerrazinha, tá, mas não foi, que não, vamos impedir, não, ele estava preocupado com outras coisas, então a Cisplatina se torna independente durante esse período, se tornando um outro país, o Uruguai, beleza?
Então, quando a gente fala sobre a organização do Estado monárquico brasileiro, a gente já tem que lembrar, opa, durante Dom Pedro I, houve a Guerra da Cisplatina e a criação da Constituição, da primeira Constituição outorgada em nosso país, tá? A Guerra da Cisplatina da independência do Uruguai, a independência do Uruguai. Beleza, só que acontece um probleminha lá em Portugal que é o seguinte, estava tendo ali um conflito de interesses sobre o reinado de Portugal, certo? Aonde que havia a possibilidade, inclusive, de Dom João, que tinha retornado para Portugal, para ser rei de Portugal, perder o trono. A única possibilidade que iria fazer com que a família de Dom João não perdesse o trono era exatamente Dom Pedro I retornar para Portugal. E aí ele decide, então, retornar para Portugal. Quando ele retorna para Portugal, ele abdica do trono do Império Brasileiro em nome do Império Português, do reinado português. Tá? Ele abdica disso. E quando ele abdica, ele dá esse reinado, então, a esse império, a seu filho, ao menino Pedrinho, a uma criança de 12 anos de idade, que todos nós chamamos de Dom Pedro II. Tá? Só que quando Dom Pedro se torna rei, Dom Pedro II se torna rei, ele tinha 12 anos, estava ali brincando de biloca, né? Estava ali jogando uma bola. Certo? Não estava muito preocupado com a realidade, o que cercava. Tá? Então o menino Pedrinho assume, mas aos 12 anos não dá. Então Dom Pedro I deixa até Dom Pedro II ter a possibilidade de verdadeiramente assumir o reinado, ele deixa ali regentes que irão gerenciar esse governo em nome de Dom Pedro II. Tá? É o que a gente chama de período regencial, que vai de 1831 a 1840, período regencial. O que acontece durante esse período regencial? Primeiro fator importante, Dom Pedro II está crescendo, vai crescer, né? Tá? Então ele vai crescer, certinho? Vai crescendo. Ok, segundo fator importante, durante esse período regencial, você passa a ter movimentos sociais contrários ao Império Brasileiro. Tá? Esses movimentos, essas ações, a gente chama de revoltas sociais. Durante o período regencial, acontecem muitas revoltas sociais. Acontece a balaiada, a cabanagem, a sabinada, a Guerra dos Malês na Bahia, a cabanada e a Revolução Farroupilha ao sul do país. Certo? Então você tem aí várias revoltas sociais. Essas revoltas sociais, o que nos interessa aqui para fins de prova, não é saber exatamente o que cada uma delas foi feita, né? O examinador até poderia cobrar, se ele quisesse, detalhes sobre essas revoltas, mas não acredito que ele vá para esse caminho. O importante verdadeiramente a gente saber para fins dessa prova é que todas essas revoltas sociais se dão por insatisfação, né, das condições sociais a que aquelas pessoas estavam vivendo. Tá? Que aquelas pessoas estavam vivendo. Então elas estavam insatisfeitas com as condições sociais, políticas em que elas estavam vivendo, e aí gerou revoltas sociais durante esse período. Beleza? Show. Tá? Só que aí, obviamente, o menino Pedrinho vai crescer. E quando ele cresce, o período regencial acaba, e aí o menino Pedrinho torna-se Dom Pedro II, assumindo então como rei do Império Brasil em 1840. E perceba que ele vai governar até 1889, ele governa por 49 anos. É muito tempo, afinal, ele assume o governo muito jovem. Beleza? Então ele governa durante 49 anos o Império Brasil. O que acontece politicamente durante o reinado de Dom Pedro II, de formas que a gente pode entender como ações estatais do Império, do Estado Brasil imperial? O que acontece? Alguns fatores que eu destaco aqui em seguida. Então, primeiro, começam várias leis
em relação à escravatura de negros provenientes do continente africano. Um conjunto de várias leis que vai paliativamente chegar ao ápice do conjunto dessas leis, que é a abolição da escravatura. Tudo isso durante o governo de Dom Pedro II, beleza? De Dom Pedro II. O que vai acontecendo? Primeiro, ele assina então a Lei Eusébio de Queiroz, que é o fim do tráfico de escravos. Tá? Então, o tráfico de escravos já é proibido, não pode mais trazer escravos para o Brasil, por pressões de diversas coisas, inclusive pressões da Inglaterra. Né? A Inglaterra chegou a colocar navios próximo às costas brasileiras para bombardear navios que provenientes traziam negros escravos do continente africano para o Brasil. Então, cria-se essa lei proibindo esse tráfico de escravos. A lei, óbvio que ainda continua algum, mas agora de forma ilegal. Né? Até então tinha alguma legalidade, mas a partir dessa lei, somente de forma ilegal que iria acontecer. Depois dela, a lei do ventre livre, ou seja, aquelas crianças nascidas a partir dessa lei, né, já nasciam livres. Óbvio que tinha ali algumas condições, né, que ela seria sustentada pelos senhores, os seus pais, tal. Então elas tinham que exercer ali algum tipo de trabalho para compor esse período que foi sustentada pelos seus senhores, tal. Mas já é uma outra lei que vai aí caminhar para o fim da abolição, tá? Depois, a lei dos sexagenários. Lei essa que tecnicamente era para inglês ver, né? Onde que dava liberdade aos escravos com mais de 65 anos de idade. Então, aquele negro que alcançar 65 anos de idade seria libertado, tá? Seria livre, tá? Difícil era achar negros escravos que vivessem até os 65 anos de idade. E dois, aqueles que viviam difícil era terem documentos que provassem a sua idade dentro de 65 anos de idade. Mas a lei estava lá, tá? A lei estava lá, certo? E aí, como aspecto mais relevante de toda essa ação, a Lei Áurea, decretada pela princesa Isabel. Por que pela princesa Isabel, professor? Porque ela era a princesa regente. Seu pai, Dom Pedro II, estava viajando, deixou ela como a regente. Tá? Então, ele viajou, ela foi lá e assinou a Lei Áurea, tá? E assinou a Lei Áurea aí, certo? Óbvio que a princesa Isabel era altamente influenciada pelos intelectuais e artistas e políticos anti-escravos de nosso país, beleza? Então ela tinha uma forte influência e um desejo de acabar com a escravidão, tá? Então ela tinha isso dentro da sua própria relação social e intelectual aí com as pessoas que ela tinha contato, beleza? Tranquilo? Então isso vai acontecer. Inclusive a Lei Áurea é um dos motivos, um dos principais motivos que levaram ao fim do Império. Tá? Ao fim do Império, beleza? Isso é importante, certinho? Isso é importante. Tanto é que se a gente pega, por exemplo, na história, em histórias específicas, né, você vai ter ali uma ação denunciada pela própria princesa Isabel de que maçons cafeicultores disseram que se ela assinasse a Lei Áurea, se ela abolisse ali os escravos, ela nunca seria de fato a rainha do Brasil, tá? Nunca. Isso verdadeiramente aconteceu, tá? Verdadeiramente aconteceu. E ela, inclusive, como era devota de Nossa Senhora, ela faz um manto e faz uma coroa para Nossa Senhora Aparecida. Aquele manto e aquela coroa que está em Nossa Senhora Aparecida, na imagem de Nossa Senhora Aparecida, vai ser exatamente a princesa Isabel que irá encaminhar para ela como uma ação, onde que tem um bilhete lá em Aparecida, né, assinado pela própria princesa, entregue a ela, dizendo que se ela nunca assumisse o trono, que deixasse Nossa Senhora Aparecida como a rainha do Brasil, e anos depois ela se torna a padroeira do Brasil, né? Só para você ter uma ideia como que uma ação consegue interferir diretamente, né? Um império que de certa forma estava se mantendo por muito tempo, né, se torna república por uma decisão política muito importante que foi a abolição, mas que deu prejuízos econômicos para muitos senhores e que
por várias ações, decidiram a posteriori vir a República, que daqui a pouquinho a gente vai entender melhor sobre isso, tá? Então, só para você ter ideia, há uma ação importante, se há uma ação de Estado importante durante esse período, para mim, é exatamente a Lei Áurea. Beleza? Show, tá? Durante esse período ainda acontecem algumas outras coisas. Guerra do Paraguai, né? O Paraguai contra uma tríplice aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, né? Ali por vários fatores, o acesso ao Rio do Prata, tal, teve vários fatores ali que gerou esse tipo de guerra. Ainda, como você sabe, Brasil, Argentina e Uruguai tinha ali apoio, né, influência do Reino Unido para essa guerra, tá? Acontece durante esse período, e ó o Espírito Santo aqui fortemente, acontece durante esse período a imigração para o Brasil de vários europeus, entre eles italianos, espanhóis, alemães, japoneses, né? Conforme nós estamos estudando, inclusive lá na história do Espírito Santo, que alemães foram para o Espírito Santo, né? Germânicos, italianos foram para o Espírito Santo. Então você entra dentro desse mecanismo aqui. E por que isso? Muitos fatores aqui, Com o fim da escravidão, né, houve sim uma tentativa de embranquecer a sociedade brasileira. Tá? E para isso, né, entre alguns dos fatores, a chegada de europeus seria importante nessa tentativa. Tá? E chega muitos europeus para trabalhar aqui em nosso país e receber terras e fazer isso tudo. Coisa, por exemplo, que os negros que foram libertados não receberam. Tá? Então, negros foram libertados e não receberam terras. Italianos chegaram aqui e receberam. Alemães chegaram aqui e receberam. Mesmo com todas as dificuldades, mas receberam. Tá? Então, há perspectivas distintas entre elas, mas isso vai acontecer como papel de Estado durante esse período. E o Brasil descobre-se mais uma perspectiva econômica importante, né? Que era exatamente a produção de borracha. Então começamos no Brasil o ciclo da borracha, né? Tornando o Brasil um dos principais produtores ali de borracha do mundo, tá? Do mundo à época, beleza? Isso durante o governo de Dom Pedro II. Tudo isso é função de Estado. Essas coisas você tem que lembrar. Várias leis sobre escravidão, guerra com o Paraguai, imigração para o Brasil de europeus e a criação do ciclo da borracha, tá? Economicamente falando. São assuntos que você precisa lembrar para fins de prova quando a gente fala de formação de Estado monárquico, tá? Só que, obviamente, se a gente sabe como começou, que foi através da independência, precisamos conhecer os motivos pelo qual levou a monarquia a decair, deixar de ser um Estado monárquico e virar um Estado republicano, né? E isso nós temos aí alguns fatores. De uma forma simples para a gente compreender, eu organizei da seguinte maneira e eu dei um título, A Queda dessa Monarquia. Para a gente entender o fim, então, da monarquia, é necessário a gente perceber que a monarquia tinha 3 pilares que a sustentavam. O primeiro pilar era o exército. O exército defendia a monarquia, então o exército era um pilar importante. O segundo pilar era a igreja, que legitimava a monarquia. Tá? A igreja legitimava a monarquia. E o terceiro pilar, a elite, os senhores, né, os coronéis, que financiavam essa monarquia. Tá? Que era o poder econômico que financiava essa monarquia, aí o império de nosso país. Então tinha 3 pilares, o exército, a igreja e a elite. E adivinha o que aconteceu? Muito simples. Cada pilar foi ruindo, um a um. Então, a monarquia perde os seus 3 pilares. E aí, quando ela não tem mais pilar, obviamente, ela irá perder o trono. E aí entra-se um novo modelo político de Estado, que passamos a ser, então, república. Né? República através da proclamação da República em 89. Beleza? De boa? Ok, então como é que isso acontece? Vamos lá. Primeiro pilar, exército. Como é que ela perde o pilar do exército? Simples, não cumprimento de promessas. Não. Lembra que Dom Pedro II entrou na guerra contra o Paraguai? Beleza, foram o Paraguai quem? O exército. Tá? Só que ele tinha prometido um monte de coisa para esse exército. Quando eles voltam, adivinha? Dom Pedro II não cumpriu as suas promessas, perdendo assim o apoio do exército. Olha o que eu coloquei.
né? A monarquia não cumpre ali o que foi prometido na guerra, né? Não deu indenização aos feridos, não deu pensão às viúvas. Não, tá? Não. Ainda faz ações políticas que desagradavam os brasileiros, como coloca como ministro da defesa de nosso país o Conde D, seu genro, né? Esposo ali da princesa Isabel. Conde D era um francês, a população não ia muito com a cara dele e tal. Então, também tem esse aspecto, né? E dentro do exército, aumenta-se a perspectiva do movimento republicano com a criação do Partido Republicano no país. Ok? Beleza? Show. Então, ele perde o pilar do exército. Ele perde o pilar da igreja também. Como é que ele perde o pilar da igreja? Muito simples. O Papa, ele proíbe a maçonaria dentro da igreja. Então ele fala, ó, igreja e maçonaria não se mistura. Qualquer organização secreta está proibido dentro da igreja e aqueles que fazem parte das organizações secretas estão ex-comunes, estão excomunhados da igreja, não faz mais parte da comunhão da igreja. Tá? O Papa declara isso. Dom Pedro II não gosta muito da conversa do Papa. Por que ele não gosta? Porque ele era católico e ele era maçom. Tá? Ele era católico e era maçom. E aí, beleza, tá tudo certo, não gosta. E aí, bispos no Brasil, entendendo a ordem do Papa, e obviamente tem que obedecer, né? O que eles fazem? Eles expulsam maçons da igreja. Então, bispos da Igreja Católica no Brasil expulsam maçons da igreja. O que Dom Pedro II faz? Manda prender os bispos. Manda prender. Olha! Né? É óbvio que ele quer confronto com a igreja. Depois ele manda soltar esses bispos, mas já não tinha mais a correlação com a igreja que o mantinha ali como um dos seus pilares, perdendo também assim o pilar da igreja, né? O pilar da igreja. E o terceiro pilar, que é a questão financeira. Certa questão financeira, que são aqueles que tinham capital, senhores de terra, os produtores de café. Né? Como é que ele perde isso? Simples, você já viu comigo, lá quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea. Tá? Quando ela assina a Lei Áurea, ela dá uma facada econômica nos senhores do café. Obviamente que essa elite econômica vai não mais apoiar o império. Tá? Não mais apoiar o império. Fazendo então, juntamente sem apoio da igreja, sem apoio do exército e sem apoio da elite econômica de nosso país, o próprio exército, através do seu Partido Republicano, agora também com apoio direto dos senhores de terra, dos cafeicultores, institui então um novo modelo governamental que é a República, dando então início a um golpe de Estado, né, que retira Dom Pedro II do governo, né, assumindo então agora o primeiro presidente republicano, que foi exatamente um militar, né, através ali do início da República das Espadas. Beleza? Então a monarquia, ela se encerra porque ela perde os seus três pilares. A monarquia era fundamentada nesses três pilares e ela se perde nesses três pilares. Beleza? Show? Tranquilo? E então, qual foi a consequência? Dia 15 de novembro de 89, a proclamação da República, né? A proclamação da República, iniciando então a República da Espada, tá? Com o nosso querido e amado Marechal Deodoro da Fonseca como primeiro presidente de nosso país. Beleza? Fechou? Fico por aqui, mas na próxima aula tem mais. Valeu e até lá. Tchau, tchau.